o Whindersson Nunes com depressão. Quando eu vi esse vídeo dele expondo essa situação dele, eu fiquei muito chocado. Não por ele estar em depressão, porque ele é um ser humano como qualquer outro, mas como ele estava com dificuldade, e talvez esteja ainda, de lidar com o mundo à sua volta e como isso está fazendo mal. E para um cara tão importante para o Brasil, porque o Whindersson Nunes, ele transformou o sucesso para o Brasil. Então, se você quer conversar comigo sobre quais fatores psicológicos que interferiram nesse processo depressivo dele, fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai bater um papo sobre esse tema. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou fundador aqui do Felicidade Científica, um canal onde nós falaremos sobre felicidade e motivação, mas com cunho científico, nada de autoajuda, beleza? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o porquê que o Whindersson Nunes ficou em depressão, vem comigo. Eduardo, solte a vinheta. Primeira coisa que eu tenho que te dizer. Aqui eu não vou entrar em fofoca, até porque eu não sei nada, e também se eu soubesse a vida dele, eu não tenho nada que ficar falando sobre fatos que acontecem na vida dele. Mas eu fiquei muito preocupado quando eu vi ele falando, porque é um cara que eu gosto muito. Como eu falei, ele democratizou o sucesso. E eu fiquei me perguntando, cara, o que fez o Whindersson Nunes ficar triste? E aí, realmente, eu olhei para a ciência, vi vídeo no YouTube, e eu tenho a seguinte conclusão, que nós levaremos dois grandes fatores. Tem o fator fisiológico e tem o fator psicológico ambiental. Vamos falar primeiro sobre a questão fisiológica. O neurotransmissor que é responsável no nosso cérebro para lidar com a motivação, com a depressão, é a dopamina. E a dopamina, existem dois tipos de liberação de dopamina. Existe a liberação tônica e a liberação fásica. A tônica é aquela liberação contínua que o teu cérebro faz o tempo todo. É uma quantidade pequenininha, mas que ela te inunda para você lidar com o seu cotidiano. E existe a liberação fásica, que são as bombas de dopamina, e elas normalmente acontecem quando você alcança algum objetivo, passei no vestibular, aquele momento que você vê teu nome, bomba de dopamina. Quando você flerta com alguém, consegue conquistar alguém que você queria muito, bomba de dopamina. Ganhou na Mega Sena, bomba de dopamina. Foi para uma grande festa, aquela festa incrível, bomba de dopamina. Comprou um carro caro que você sonhava muito em comprar. Ou seja, alcançar um grande objetivo, ou chegar no momento que você sempre esperou. Porque motivação tem muito a ver com isso, a expectativa de algo. Então, no cotidiano, no segmento da sua vida, você tem esses dois tipos de liberação. Só que o que acontece? Você acaba se viciando, é igual o que acontece com açúcar. Você acaba se viciando naquela substância. Então, o que pode ter acontecido? Ele começar a ter sucesso, a ter festas, a ter eventos, e ele cada vez mais precisar de mais dopamina para se sentir motivado. E existe um processo chamado Down Regulation, que é um processo onde aquela substância que você já está acostumado naquela dosagem, ela passa a ser menos, o seu corpo começa a ser resistente a ela. Então, cada vez mais você vai tendo menor impacto da liberação tônica, aquela liberação tônica que é aquela quantidade pequenininha que normalmente acontece no seu cotidiano, ela acaba fazendo menos efeito porque você cada vez mais precisa de dopamina. E aí você vê cada vez mais aquela pessoa, o rico ou o famoso, querendo mais eventos extraordinários. E às vezes tendo dificuldade de lidar com o cotidiano. Só que isso vai gerando uma outra consequência, que é a questão psicológica. Você vai formando hábitos. E um hábito, o que diferencia um hábito de um vício, é que o vício ele torna a sua vida disfuncional. O hábito não. Essa é a diferença. Porque tanto o hábito quanto o vício são comportamentos frequentes e habituais. Só que o vício te faz mal e o hábito te faz bem. E aí, quando você começa a ter esse hábito cada vez querendo mais, você acaba tendo muita dificuldade de lidar com o seu cotidiano. Que por mais rico, por mais bem-sucedido que você seja, você terá momentos
de solidão ou solitude, vai depender da sua escolha. Você vai ter momentos que você vai ter que ir num contador ou num advogado preencher papéis. E aí, falando dos ricos e famosos, você vai ter que ter um momento de lidar com um hater e ver alguém falando que não gosta de você e que fica te perseguindo. E aí você começa a ter problemas. Sem contar um outro fator que pode ter influenciado o Whindersson chegou no topo. Ele não tem mais para onde ir no humor brasileiro. Logicamente, ter sempre tem. Mas aquela carreira linear do tipo, vou publicar os meus vídeos no YouTube, ele chegou no máximo. Ele se tornou o maior youtuber do Brasil. Hoje eu sei que eu acho que ele é o segundo ou terceiro em número de seguidores, mas quem transformou a internet foi ele. E aí vem a pergunta, para onde eu vou? Sim, eu já cheguei tudo que eu queria. A carreira no exterior talvez não seja um objetivo, porque o humor dele é muito regional. É igual quando a gente vê cerimônia do Oscar. A gente vê nós brasileiros que não conhecemos a cultura, por mais que eu já tenha ido para lá, eu não conheço, eu não vivi lá, não vivi aquela cultura tirando uma viagem. A gente não entende. Eu vejo algumas vezes umas piadas que eu fico assim, tá, qual é a graça disso? Porque é cultural. E é a mesma coisa pra gente brasileiro. Um americano não vai entender o humor do Whindersson, provavelmente. Ele vai talvez entender a proporção do Whindersson pelo tamanho de seguidores que ele tem, porque a gente é um país continental. Mas ele não vai entender o cunho do humor. Então, parando para pensar no humor, o Whindersson Nunes, por exemplo, não pode pensar numa carreira internacional como a Anitta pensou. Então, isso também restringe a ele. E ainda tem um outro fator que também é uma explicação, uma teoria psicológica, que é a questão da teoria da motivação intrínseca e extrínseca. A motivação extrínseca é todos os estímulos de fora que nos estimulam a fazer alguma coisa, como comprar um carro, ganhar um troféu, uma medalha, coisas do gênero. E sendo que a motivação extrínseca, ela tem estudos apontam que ela tem um efeito positivo na gente de até 3, 4 meses. Não importa o tamanho da coisa. Então, por exemplo, não sei se já aconteceu com você. Você comprou um tênis, um celular ou um carro, alguma coisa que você quis muito. Você, no primeiro momento, você fica olhando para ele assim, com aquela cara assim, satisfeito, sabe? Porra, caramba, meu celular é bonitão. Pô, meu tênis aqui, pô, tô tirando onda e tal. Pô, o meu carro. Mas passa 3, 4 meses, ou você já está querendo uma outra coisa, porque nós seres humanos somos seres desejantes, ou você já começa a olhar os problemas que ele te traz, ou às vezes tendo aquela sensação, não sei se valeu tanto a pena e tal. Então, assim, juntando esses fatores todos, tanto psicológicos quanto fisiológicos, dá para entender, por exemplo, por que o Whindersson Nunes foi praticar boxe. Eu não sei se você sabe, ele lutou com um Popó, cara. Olha o que o cara fez. Ele foi lutar boxe com um Popó e saiu vivo do ringue. Por quê? Porque ele precisava, fisiologicamente falando, ele precisava de mais bombas de dopamina, porque o cotidiano não está dando. Porque a liberação tônica do cotidiano não está sustentando. E também ele precisou de novos desafios, criar um novo hábito para ocupar a cabeça. Não sei se você já ouviu aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. Então ele também precisou ocupar, porque ele treinou muito. Então o tempo que ele treinou muito, ele não teve muita ali possibilidade de ficar pensando nos problemas, lidando com hater ou em qualquer outra limitação que ele enxergue. Porque assim, eu já vi um vídeo do Whindersson Nunes falando sobre isso. Que ele em um momento, não lembro se foi no Rafinha Bastos, não me lembro bem, que ele estava falando que um dia ele estava em casa bolado com aquele bando de gente em volta dele, e ele fez um teste. Vou dar um berro aqui para ver o que acontece. E ele foi lá e deu um berro. 5 segundos depois tinha 5 pessoas lá no quarto dele, já perguntando o que era, o que tinha acontecido. E ele foi o que ele falou, cara, deixa eu viver a minha vida, assim, deixa eu sofrer, deixa eu viver minha fossa. E aí foi o que ele falou, ele nunca mais teve a chance de ir no banheiro chorar com alguma tristeza e tal. Mas ao mesmo tempo, como eu já vi algumas entrevistas de pessoas até falando sobre o tema, quando você chega para um famoso desse e fala, pô, larga aí, ele não consegue largar. Porque esse carinho ele também vicia. Então, basicamente, nós tivemos essas questões psicológicas do sempre um objetivo alcançado, ele tem um limite de influência na gente, de 3 a 4 meses. A questão da formação do hábito e também da busca de novos desafios. E, por outro lado, a explicação fisiológica
sobre a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor que regula a motivação no nosso organismo. Então, é um processo que ele se retroalimenta. Você tem questões comportamentais, porque isso é uma questão também importante. As pessoas acham que só o cérebro influencia a mente. Não, a mente também influencia o cérebro. E a maior prova disso são as doenças somáticas. Quando você somatiza alguma coisa, você brigou com alguém, daqui a pouco você está com febre. Eu lembro que eu tive um amigo meu que eu estava 40 graus de febre, era um irmão meu, Jonas. Beijo, Jonas, se você estiver vendo esse vídeo. E eu lembro que chegou a notícia que ele morreu. Cara, na hora eu levantei, em 10 minutos eu estava sem febre. O sintoma simplesmente desapareceu. E eu fui de Niterói para Caxias lá buscar ele. E procurar ele, né? Então, a nossa mente também controla o nosso corpo. E aí você pode ver que tanto essa questão fisiológica interfere na questão motivacional, psicológica. Então você vai ver pessoas que têm dificuldades com depressão por influências hereditárias e fisiológicas, ou porque tem no seu gene alguma predisposição, ou porque tem alguma dificuldade de liberação de dopamina, mas ao mesmo tempo você vai ver essa liberação de dopamina sendo influenciada por fatores psicológicos e ambientais. Então, o ser humano é um ser holístico e, basicamente, esse provavelmente é uma explicação científica e de alguém que não está perto dele. Eu não estou fechando o diagnóstico. Então, isso eu preciso também deixar claro. Aqui eu estou hipotetizando uma situação. E, logicamente, eu teria um grande prazer de conversar com o Whindersson Nunes e gostaria muito que ele visse esse vídeo, porque talvez seja mais uma ajuda para um cara que é extraordinário e para o cara que, na minha visão, democratizou o sucesso no Brasil. Beleza? E aí, o que você achou dessa minha explicação? Você acha que tem fundamento, que não tem fundamento? Tem alguma coisa que eu falei aqui no vídeo que se encaixa na sua vida, que pode ser aplicado? E aí, só tem uma coisa, porque eu não posso terminar o vídeo falando só sobre o processo e falar de uma coisa ruim. Mas eu preciso também falar sobre como normalmente você pode superar uma situação dessa. Primeiro papo é, você tem que procurar terapia e, se for algo mais grave, também um psiquiatra. Mas, vamos dizer ali no dia a dia. Você, de repente, por exemplo, eu tive uma época na minha vida que, na pandemia, eu ganhei 8 quilos, já perdi 6, e eu lembro que eu tenho um pé de moleque que eu compro no mercado que eu adoro. E aí todo dia, depois do almoço, eu vou lá e comi um pedacinho. Só que com o tempo, esse pedacinho foi se tornando um pedaço um pouco maior, depois se tornou um pedação, e teve um dia que eu me dei conta que eu comi o saco inteiro. Por quê? Eu já estava começando a me viciar naquele hábito e naquele açúcar, já que a quantidade de açúcar que eu comecei a ingerir, que no primeiro momento era satisfatória, isso acabou me gerando um vício que eu estava começando a me viciar tanto no hábito de ter o pé de moleque, quanto na sensação que aquela comida me dava. A dopamina por esperar o pé de moleque e a serotonina, que era aquele sentimento da felicidade quando você come alguma coisa. E aí vem a pergunta, como que a gente pode se livrar disso, Carlos Eduardo? É mudando hábitos, porque tem uma coisa que é muito importante. Hábito, você não elimina um hábito, você muda um hábito. Um hábito é trocado. E aí tem aquela coisa, se você não trocar por você mesmo, a sua mente ela vai trocar aleatoriamente, muitas vezes por uma coisa ruim. Então, quando você pensar em substituir alguma coisa, você já tem que ter um plano do que vai entrar no lugar. Então, em vez de você comer um pé de moleque, começa a comer uva sem caroço docinha. De repente é um caminho. Começa a comer um chocolate com cacau, por exemplo. Então, é uma maneira. Por quê? Você começa a não mais ficar refém desse evento gerador de dopamina. E aí você cria no seu corpo você vai desvinculando o seu organismo e sua mente dessas bombas fásicas de dopamina e você começa a dar mais importância ao processo tônico, ao cotidiano, que acaba influenciando na maneira como você vê o seu dia a dia. E aí, você curtiu? Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.